Que aparece. Isso mesmo. Nem botou uma musiquinha hoje. Nem vou mexer no filtro. Vai ter que avisar eles, né? Uhum. Tu vai chamar eles? Uhum. Tô chamando. Calma que o Maico nem entrou. Oi, Andréia, tudo bem? Boa noite. Oi, Mi. Tudo bem? Dá pra ouvir bem? A imagem tá boa? Me avisa aí, por favor. Acho que tá. Oi. Não peguei nenhuma musiquinha, né? Ah, então tá bom. Se tá tudo ok, tá ótimo. Eu não peguei minha caixinha de som pra botar uma musiquinha enquanto o Maico entra. Ah, o Maico já entrou, então eu já vou fazer o convite pra ele. Maico, eu já vou te convidar, tá? Todos que estão entrando. Vamos aguardar que o Maico já vai entrar. A Fê. Problema aqui, peraí. Sempre, né, Maico, com essa câmera virada. Tá perigosa essa câmera. Aê! Só para dar uma suspeita. Oi, Oi, Fê! oi, amiga. Cadê o bom, Jean? amiga? Jean? Oi, Davi! Ai, Tudo bom? sim. Ah, que lindo que esse corte de cabelo, hein? Tá todo engomadinho hoje. Então, tô vendo. Ei, aqui em casa, tu sabe que eu não tenho mais nenhum nessa fase aí, né? Mas eu falei, pelo menos vocês apareçam para dizer que eu tenho filhos, né? Para dizer que eu tenho uma família, né? Aí eles, tá bom. Agora eu tô com o Jean aqui, ele vai lá chamar eles. Dá um oi aqui, amor. O Jean vai dar um oi. Oi, tudo bem? Jean, Oi, Fê. Oi, tudo Maico. bom? Tudo bem? Ei, Jean. Ele vai chamar a minha turma lá. Ai, mãe, eu não quero falar, eu não quero ficar. Ai, gente, pelo menos dá um oi, por favor. Normal, normal. O Emanuel já tá dormindo. Não, Deu, com certeza foi dormir mais cedo deu hoje, até né? sono nele hoje. Aqui em casa também. Ai, mas por que que eu tenho que fazer a live? Ó, vai ser assim, ó. O número 1, o número 2, o número 3. Ei, esse é o número 2, o Eduardo. Oi, Abaixa tudo bem? mais aqui. E aí, cara? Oi, Dudu. Ó, esse é o Dudu. Veio o número 3. Eduardo, já senta aí do lado da tua mãe aí. Oi, Esse Pedro. aqui é o número 3. E agora. Ai, meu Deus. Agora tá ali me olhando o número 1. Vem, filho. Ei, calma que tá vindo o terceiro aqui. Baixa, baixa. Ei, esse é o João. Abaixa aqui os 3. Ei, aproveita, senta todo mundo no colo da mãe aí. Ei, aqui, ó. Vai dizer que eu Ei, não tenho, ó, até aqui, essa ó. agora é aquela hora que você pode falar que aquilo que vocês iam falar, que ela não estava fazendo, lembra? É a vingança agora. Ei, eles diziam assim, ó, mãe, deixa, quando tu não fizer alguma coisa, eu vou te entregar na live. Agora é a hora. Ei, aqui é o João. O João tem 23, o Pedro tem 13 e o Dudu tem 17. Tá tudo aqui, ó. Isso aqui é a minha vida, ó. Tá tudo aqui. Se resume aqui. A cara do Davi tá assustado. Tá. Nossa,
Davi, tu lembra do Dudu, né? Tu lembra? Tu lembra do Dudu? Tu gosta do Dudu aqui quando tu vem aqui em casa. Esse daqui é o Davi. O Davi vai fazer, acho que é 8 anos, né, Davi? Ah, 9 anos. Ele vai fazer 9 anos desse mês, é mês de aniversário dele. Olha aí, ó. É 9, né, Davi? Ei, mas já que hoje o nosso tema é família, Pedro, João, o que vocês Dudu. gostam de fazer em família? Sei lá. Comer. Almoçar, Maico. É bom, né, Davi? E viajar, vocês viajaram esse final de semana, não viajaram? É bom, né? Pra onde a gente foi? Urubici. Urubici. Tava frio lá, tava frio. Foi pra caramba. Pode falar. Ei, o João casa ano que vem. Já tem um filho que vai casar já. Tava servou, né? Sim, depois Vai que demorar casar, ainda. claro. Sim. Calma. Mas claro, é óbvio que é depois de casar. Tu falou semana passada que ele ia mandar tu orar. Eu já tô orando pelos meus netos já. Então. Eles sabem disso. Tá? Só a hora certa chegando. É. Ei, como é que foi a viagem em família? É bom? Foi legal. Os irmãos se pegam muito atrás. Quem é que provoca mais quem no banco de trás? Eu vou sair aqui, deixa eles falar. Agora, dos três, quem é que irrita um outro? Todos. Mais velho. Que mentira. Ele chega em casa do trabalho e me encheu o nosso saco. É impressionante. Vocês sentem minha falta? Essa é fora. Maico, aqui é assim, é tudo homem, né? Isso é família, né, galera? Ei, que graça tem irmão e não poder provocar, né? Então, Não é? minha mãe briga com a gente ainda. Eu brigo, eu não. Até, Seu irmão. até hoje eu gosto de provocar minha irmã. E aqui o João vai ser assim, hein? O que mais aí? Quer mais fazer uma pergunta, Maico? Deixa eles falarem da mãe, o que eles estão achando da nova versão da mãe agora. Qual nova versão? Qual nova versão, Maico? A mãe tá mais calma, mais tranquila. Ah, tá. É. Ô, Maico, agora estão se fazendo, né? Mas olha, o que a mãe faz bom pra vocês? Pelo amor de Deus, me Comida. ajuda. Me ajuda, me ajuda. E agora pra academia. Lavar roupa. Ó, o que mais? Faz arroz, faz almoço, Faz comida. limpa a casa, Conversa. Ah, É. Tudo. E, Eles são tímidos, Maico. Deixa, depois eu pego eles. tá já participando, legal. tá ótimo. E quem que é mais amigo da mãe aí? Puxa saco da mãe. Quem é o queridinho da mamãe? Eu. E o mais cara de pau também, né, galera? Ei, aqui rola ciúme. Aqui rola ciúme porque eles falam que o João Vitor é o favorito Não, da ele que mãezinha. fala isso, ele que falei isso, ele que é o preferido. Vocês que falam. Ele diz que ele é o favorito porque eu vou de manhã pra academia com ele. Quando eu chego, eu faço pão com ovo pra ele. Eles falam favorito. Aqui em casa também rola um pão com ovo de manhã. A carinha, Não. carinha. Mas sabe, Ah. quando, Sinara, na semana passada, Deus deu orientação para nós fazer esse bate-papo hoje aqui sobre família. Aí eu lembrei, naquela hora, sobre que nós temos aqui o Dia da Família, Noite da Família. Não é, Davi? É noite, né? E o que a gente faz? Joga jogos, Jenga, melão, cara a cara e jogo na memória. Ou outros, né? Outros. Só não pode eletrônico, né? Verdade. E essa noite, como diz o Davi, ela é muito esperada sempre. Né? A importância de a gente estar junto. Né, amor? Uma comida, né? A gente faz uma comida. É para ter o famoso tempo
que daí, quando eu estava aqui preparando aqui, a luz, vocês viram as fotos dos bastidores, né? Amarra a lâmpada ali, puxa daqui, de lá. E aí eu estava olhando, né? Que a família que nós temos aqui hoje foi uma instituição criada por Deus, para que a gente viva bem, vivamos unidos. Né? A Bíblia, né, fala a função dos pais, para encorajar os filhos, cuidar deles. A Bíblia fala sobre o quinto mandamento, que é para honrar pai e mãe, para que sejam longos seus dias. Né? E quando Jesus esteve na Terra, ele enfatizou a importância da família. Só que aí teve um episódio, honra teu pai e tua mãe, a fim que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Quinto mandamento. Uma promessa. E aí quando eu estava aqui, lembrando da história de Jonas. Jonas, Deus mandava ele para Nínive, e no meio do caminho ele fugiu, ele não quis ir lá, ele fugiu do propósito. E ele pegou o primeiro barco que estava saindo, o ingresso mais barato, entrou naquele barco e foi. É a história, fazer um resumo para quem não, talvez nem todos conhecem a história. O barco pegou uma grande tempestade, e durante essa tempestade era um barco que levava de transporte, né, um cargueiro, e foi arremessado as coisas tudo para fora do barco até que chegaram Jonas. E Jonas estava onde? Num sono profundo, dentro do barco. E até que os marinheiros pegaram Jonas, jogaram ele para fora, e aí o mar se acalmou, veio o peixe grande, pegou ele, levou, ele se arrependeu, falou que ia obedecer. Nessa história Davi sabe bem. É verdade. Mas o que isso tem a ver com nós? Ele pagou um preço muito barato para entrar naquele barco. E às vezes a gente faz um preço muito barato para qualquer pessoa entrar na nossa família. E coloca a família em situações que podem naufragar, igual aquele barco. Aquele barco estava indo a pique e o grande culpado estava onde? Dormindo. Num sono profundo. Então, vem aquelas pessoas na nossa vida que entram de uma maneira muito fácil. E entra, a gente recebe de coração aberto, serve do bom e do melhor, e quando na verdade ele está ali só para causar algo que não vem somar para a nossa família. Causando discórdia, causando briga, causando N coisas. E a gente demora muito para perceber quem é esse Jonas que está no nosso barco, que está na nossa casa. Quem frequenta a nossa casa, a nossa família, a nossa mesa? Qualquer um pode ser, mas que esteja no propósito correto. E tem muitas pessoas que vêm, se fazem de amigos. Como o Jonas pagou o preço, entrou pela porta da frente, tudo certinho. Só que ele era um fugitivo do propósito de Deus. E ele estava botando toda aquela embarcação, toda aquela tripulação à deriva. E às vezes temos algum Jonas no nosso meio, que está dentro da nossa casa, frequentando os aniversários, frequentando o dia a dia, se faz dos melhores amigos, mas está causando um grande estrago. E eu sei que essa palavra serve para alguém que está nessa live hoje, que estava pedindo uma resposta. Tem uma pessoa na tua vida, que é muito, muito legal aparentemente. Só que ele está vendo, como diz, o circo pegar fogo e está se fazendo de santo. O verdadeiro dá o tapa, esconde a mão. Tapa de luva, como aquele hesitado, né? Assim como aconteceu no barco com Jonas. Jonas estava botando tudo a perder. E aí nós temos aqui, ó, Deus manda, Deus em primeiro lugar, família, trabalho, depois igreja. Então a família é nosso primeiro ministério. E botar essas riquezas a perder por uma pessoa que chega, paga um preço muito barato para estar convivendo com a gente. Que não é digno de estar na nossa família. Entendeu? Fala, rapaziada. O que vocês me dizem? Estamos sendo ministrados aqui, né? Estamos aprendendo com o Maico. É isso aí.
É isso mesmo. Porque assim, ó, tem pessoas que vêm para destruir. Mas eles vão vir disfarçados de bons amigos, de pessoas legais. Eles vão adorar estar, nós vamos adorar estar na companhia deles. Mas por trás são víboras. Então, como na semana passada a orientação foi falar sobre família, então para nós cuidar do que é esse nosso bem maior. Né? Nosso bem maior é a família, não existe nada. Davi sabe, né, Davi? Sabe quanto eu gosto, né? Cuidar dos amigos. Dos amigos também, né? Eles, É verdade? amizade. É importante. É cuidar dos amigos e nossos amigos. Quem é os amigos dos nossos amigos? Quem é a família dos melhores amigos? Dos nossos filhos. Quem é os amigos dos nossos filhos? A família dos amigos dele. Aqui em casa a gente procura conhecer aqueles que mais têm contato, estar junto, conhecer, para ver qual que é, se tem o mesmo propósito, né? Porque está frequentando o nosso filho, está lá, nosso bem maior. Então, quem está ministrando a vida dos nossos filhos? Onde está indo nossos filhos? Você tem que saber, né? Então, assim, não importa a idade, não importa nada, o pai sempre quer saber onde o filho está, se está tudo bem, aquela preocupação, aquele zelo. Não é que a mãe é chata não, viu, galera? É amor de mãe. Viu? Tá se escondendo aí, baixando, mas é amor de mãe, fique tranquilo. Vocês vão, tu vai casar ano que vem, né? João, sim. Aí o João já vai entender isso, tu vai lembrar disso, João. Que amor por um filho é um amor que dói. Só em pensar em vocês ficar doente, a tua mãe já fica... Ela quer ficar doente no lugar de vocês. Ela faz qualquer coisa por vocês. Então, tudo que a mãe faz, na hora a gente não entende. Mas, acredita, ela tem uma direção. Ela, o pai, quando o Jean fala, a mãe fala. Na hora a gente pode não concordar, mas tem um propósito. Tem uma direção, um cuidado. É verdade. Vale. Ô, Michael, eles estão dizendo assim, deu, mãe, deu. Estou morrendo de vergonha. Libera. Vem, obrigadão, galera. Vocês são 10. Obrigado pela O Jean ajuda. vai entrar, tá? O Jean vai ficar aqui. Estão liberados. Obrigado, João. Obrigado, Pedro. Qual que é o nome dele? Beijo. Beijo. Dudu, valeu, cara. Obrigado. Ei, podia ter colocado a camisa do Flamengo, hein? Quem é que tá de Flamengo aí? Não. Ninguém. É da escola, Michael. É do time da escola. Vem. Agora a live vai começar. Ele tá arrumando o cabelo para não cair no olho. Meu Deus. O Jean, que é muito sábio, ele escutou o que nós estávamos conversando. O que tu tem para dizer para nós, Jean, sobre isso? Não, Eu estava por perto, escutou ou não? Não, eu tava trabalhando no celular. mas ele estava aqui do lado. Eu tava aqui do lado, eu tava trabalhando. Estava falando do caso de Jonas, que veio. O Jonas pagou um preço muito barato, entrou naquele bar e estava levando o barco para pique. Então, aquelas pessoas que vêm na nossa vida de maneira muito fácil, entram no nosso lar e acaba destruindo a família. O zelo que nós temos que ter para cuidar da nossa família. Sim, é uma função que a gente tenta prever até o futuro em relação aos nossos filhos, né? Porque às vezes a gente segura um pouco demais, tenta ser um pouco mais firme, porque como a gente já tem um certo calo, por já ter experiência de vida, já ter vivido, daí a gente não quer que eles passem pela mesma coisa e eles, como filhos, não conseguem administrar porque acham que o pai e a mãe são chatos, são duros, né? São intransigentes, porque não me entendem. Mas quando eles forem filhos, quando eles tiverem filhos e forem pais, aí eles vão entender também. Nós somos assim, né? Nós fizemos isso, né? O nosso... Isso vem de geração em geração, né? E a gente faz isso com Deus. Deus faz isso com a gente também. Então, assim, né? E aí, para comemorar isso daí, como vocês fizeram agora, uma viagem em família ali, esse momento, nós temos aqui a nosso encontro também, a Noite da Família. E esse tempo atrás, depois de um tempinho, teve a viagem dos homens. Foi só os homens. A gente foi viajar, fomos lá.
Cristina visitar o Janilson na ocasião, Aham, né? Foi legal, né? É, que bonitinho. é. Então, isso foi criando memórias, né? Então, é sobre isso, né, Maico? É sobre criar memórias, Foi exatamente. criando memórias. Ah, tá aparecendo até um menino que acordou, o Emanuel. Se Acordou. ele acordar, depois ele vem dar um oi. Então, Deus criou a família. E a nossa função como pai, né, já é proteger, Sim. cuidar deles. Eles são a razão do nosso viver. Eles são herança do Senhor, né? Então a gente precisa cuidar daquilo que o Senhor nos confiou, né? Ele nos confiou os filhos. E se ele nos deu os filhos, é porque nós teríamos capacidade de criá-los e educá-los segundo o coração de Deus, né? Então, a gente só precisa realmente buscar esse entendimento, né? Eu confesso, Maico, que por muito tempo eu não fui uma mãe sábia. Eu não fui uma mãe que soube cuidar, soube ensinar. Muito pelo contrário, eu vim com muita repetição de comportamento, de padrões, né? Aprendi, cresci com gritaria. E eu queria gritar também. Eu achava que tudo se resolvia na base do grito, né? Só que aí foi aonde eu permiti que o Senhor ele entrasse na minha vida e fizesse essa transformação, porque transformação ela é de dentro para fora, né? Eu queria ser a mãe que ele sonhou que eu fosse, eu queria ser a esposa que ele sonhou que eu fosse, e eu fui permitindo, sabe? E eu tive que realmente chegar no ponto de ter um tempo de mesa com os meus filhos e sentar e olhar no olho de cada um e pedir perdão por ter sido essa mãe que muitas vezes feriu, porque era ferida, que não soube ensinar, que achou que gritando é que conseguia tudo. E muito pelo contrário, eu estava perdendo a minha casa. E eu lembro que uma vez o Senhor falou assim, eu quero que você volte para dentro de casa. Porque você tem muitos beijos para os de fora, você tem muito abraço para os de fora. Mas você está perdendo a tua casa. E aquilo foi um baque para mim, foi um susto, porque eu falei, eu achava, diante dos meus olhos, que eu estava sendo a melhor mãe do mundo. Porque eu lavava, porque eu passava, porque eu cozinhava. Não deixava faltar nada. Não faltar nada, o Jean como pai, né, o provedor do lar. Mas sabe, Maico, eu entendi que não é sobre essas coisas, sabe? Foi quando eu perdi a minha mãe, em 2016, que no velório dela o Senhor falou isso comigo. Ele falou assim, filha, você nunca tinha tempo para vir ver a tua mãe, porque era bem na época de faculdade, trabalho, então a gente sempre tem a desculpa, né? Não tenho tempo, porque essa coisa é desculpa. Então, eu sempre arrumava uma desculpa, porque estava cansada, eu realmente estava cansada, tinha que fazer muita coisa, né? Mas, quando a gente quer, né, Maica, a gente dá um jeito, né? A gente é muito bom em contar historinhas. Sim, e julgar, né, a vida do nosso irmão, né? E esquece de olhar para a nossa. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá, foi assim um baque, né? Que ela morreu de repente. Não deu tempo nem de chegar lá, né? E eu falei assim, meu Deus, eu chorava tanto, porque um arrependimento, porque eu falei assim, por que eu não vim ver em vida? Só que aí o Senhor falou comigo, ele ministrou muito forte no meu coração. Ele falou assim, filha, não existe mais tempo com ela, mas existe tempo com os teus, com o teu marido, com os teus filhos, com o teu pai. E eu falei assim, aquilo veio como uma injeção de ânimo, sabe? Porque Deus nunca vai nos trazer culpa. Ele nunca vai trazer um peso. Ele só trouxe um despertar para mim ali. E ali eu disse assim, o que eles vão lembrar de mim o dia que eu não estiver mais aqui? Aquilo que a gente fala, né, Maico? Que tu falou nas outras lives, né? O que vão falar de mim no meu velório, né? Enfim. Mas eu queria ter essas memórias com os meus filhos, sabe? Que eles lembrassem que a mãe... Porque nem tempo eu não tinha. Era o Jean que fazia essa parte. De ir na escola, de ir numa reunião, porque eu trabalhava o dia inteiro, não tinha como. E como o Jean sempre trabalhou autônomo, então ele tinha, né, essa disponibilidade de tempo. E eu falei assim, gente, o que é isso? Eu não faço comida para os meus filhos, eu não tenho tempo de ir na escola, eu não ajudo a fazer uma tarefa. Coisas tão simples, mas que eu, como adulta, senti muita falta de não ter tido isso. Eu senti muita falta, porque os meus pais não fizeram isso. Até um dia meu pai falou, filha, meu Deus, eu nunca sentei com vocês e ensinei vocês uma continha, sabe?
eu não queria chegar na minha fase lá na velhice e dizer assim, meu, que arrependimento de não ter feito. Então eu falei, agora é a hora, agora eu estou entendendo por que ele quer que eu volte para casa. E, Maico, dali para frente, o Senhor tem transformado essa mulher que está aqui numa mãe, né? Não é a perfeita, porque eu não busco perfeição, mas eu busco todo dia ser parecida com ele. E eu posso te dizer que muitas coisas a gente tem desfrutado desse novo entendimento, dessa transformação que Deus está fazendo na minha vida, através da minha vida, na vida do Jean. Então, a gente tem colhido fruto, sabe? A gente nunca foi tão unido. A gente, sabe? A gente ama sair junto, a gente ama fazer uma comida junto, sabe? Aqui tem o dia que eu faço o dia do bolo. Aí eu sempre fazia na sexta-feira. Um dia, era uma segunda-feira, o Senhor falou para mim assim, filha, por quê tu não vai fazer hoje o bolo? Por que tem que ser na sexta? Surpreenda eles. Então, assim, ó, eu posso fazer algo diferente porque o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso professor, ele nos ensina todos os dias. É só a gente deixar. Porque quando Jesus voltou para o Pai, ele falou, eu vou, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou deixar o Espírito Santo que vai ensinar vocês todas as coisas. E ele ensina tudo. Eu lembro que eu estava numa semana bem corrida até, que eu tinha ido tomar café, no outro dia com uma outra amiga. E aí, chegou na quinta-feira, os cafés. Aí chegou... Eu até penso, viu? Aí eu lembro que o Espírito Santo falou para mim assim, ó filha, por que você não convida os meninos para ir para uma tarde tomar o mesmo café que você foi a semana inteira tomar com as suas amigas? Leva eles. E ia passar batido. Ia passar batido por quê? Porque eu achava, não, já fiz a comida, já fiz o bolo, né? Mas assim, eles não falam, mas se eu buscar esse discernimento no Espírito Santo, ele vai me ensinar. E foi ele que falou, foi ele que me trouxe esse entendimento. Sinara, leva eles para dar uma volta no shopping, tomar um café contigo. E eu fiz. E foi tão maravilhoso. Eles chegaram em casa, eu falei, ei, depois do almoço, vocês vão almoçar, tomar banho, depois a gente vai sair final da tarde. Vamos aonde? Eu falei, vamos no shopping tomar café. Ai, gente, quando eu olhei aquela carinha, eu falei assim, meu Deus, são coisas tão pequenas, tão simples. E a gente fica só querendo buscar o que é grande. Ai, porque eu só vou fazer quando eu tiver dinheiro para dar isso ou para dar aquilo. Não é sobre dinheiro, é sobre tempo, não é sobre coisas. É sobre ter nosso tempo, a nossa atenção. E eu tenho isso. Nós arrumamos tempo para tanta coisa. E acabamos sacrificando eles. Verdade. Né, amor? Sim. E eu posso dizer que esse aqui é um paizão. Esse é um paizão. Eu sei, conheço ele. Ele ficou bem feliz com a nova versão da Sinara. Hã? Ele está até sorrindo mais agora ali, ó. Ficou até vermelho ali, ó. Ele quer falar. Não. Aí é uma live. Nós temos que fazer uma live de casal, hein? Verdade. Mas viu, Sinara, esses tempos estava dando uma aula e eu fiz a seguinte pergunta para os adolescentes e jovens. O que você mais gostava de fazer com o teu pai na tua infância? E o que você gostaria de fazer que não fez? E valia qualquer resposta. Se o cara falasse assim, ó, eu queria ir para a Lua com meu pai. Show, tá valendo. Era o que ele queria fazer e não fez. A resposta mais cara foi o jogo do Jack e o parque do Beto Carreiro. O restante, todos foi bicicleta, soltar pipa, Ir pra praia. pra praia, um piquenique, passear com o cachorro, e que não fizeram. E não fizeram. E hoje estava reproduzindo o mesmo com os filhos de alguns pais. Então, assim, a gente fala aquilo que eu falei na aula passada, acho que umas 3 lives atrás. Eu perguntei, a gente morre por eles? Óbvio que a gente morre por eles. Mas por que não mudamos por eles? Né? Os filhos não querem ver um pai herói no cemitério, eles querem ver o pai transformado no seu dia a dia. Né? O filho quer saber quem é o pai dele. E tem muito pai aí que não sabe o cheiro do seu filho. Entendeu?
Pai que não sabe o cheiro do seu filho. Em casa, quando chego do Aqui em futebol, casa é bem azedo. Mas é um azedo que é só ir na tua casa. Aqui é outro azedo também. Aqui tem o galo, Paulo. Quando ele chega, eu falo, Davi vai tomar banho e manda o galo embora. Aí ele toma banho e volta o Davi. Tem um momento, tem assim. O Emanuel vai dar um oi pra galera aqui, que nós vamos estar dando nosso tempo. Vem cá, Emanuel. O Jean quer te ver ali, mano. Oi, Emanuel. O Jean tá ansioso aqui pra aparecer, Jean. Ele quer muito falar. Olha ali, ó. Oi, Emanuel. Tudo bem? Tudo bem? Tava dormindo, é? Cochilinho da tarde? Casa. Hoje Ei, eu fiz sou- um monte de prova, tava muito cansado. Chegou às 7 horas, né, mano? Cheguei. É o soninho da beleza, né, Emanuel? É, Ah, tá tão grande, né, Fê? Enorme, enorme. Moço, bem lindo. Ó, nem cabe na tela, já passou aqui, ó. Aqui, tudo no meu colo. Aqui, vem cá. Vou fazer pertinho, vamos ficar pertinho assim, ó. Que lindo. É tão bom, né? Ver uma família, né? Como é lindo que Deus planejou, né? É. Então, assim, temos que cuidar. Eu e Jean, na função de pai, a responsabilidade nossa é maior. Porque o que eu vejo hoje, acho que já conversei com o Jean algumas vezes, né, Jean? Que tem gente sofrendo por falta de pai presente, pessoas que estão órfãos de pai vivo. e a gente, Marco, a nossa geração é uma geração que tem que ter, eu digo que um pouco mais de cuidado. Digo porque eu erro, né? Eu erro muito em relação a isso. A gente não pode aqui estar falando, né, sendo uma familhinha de margarina e falando que faz tudo perfeito e não faz. Mas a nossa geração é uma geração que é uma geração de transição, que eu digo. Porque os nossos pais eram um pouco mais duros com a gente, né? Grande maioria. Daí a gente tenta ser melhor com os nossos filhos. Eu fico preocupado com a próxima geração. Porque a gente veio de uma geração mais dura, a gente tenta ser a geração de transição e às vezes acaba cometendo alguns erros com os nossos filhos, né? De não saber dizer o não, de dar tudo o que quer, na hora que quer, quando quer. E desse jeito a gente não forma o caráter deles, né? Eu vejo... A gente conversa com bastante gente, né? E assim, tem uma geração grande uma grande leva de pai que dá tudo o que o filho quer para não se incomodar. E isso lá na frente, como é que vai ser os filhos dos filhos? Isso, biblicamente, fala que a maneira mais fácil de um pai mostrar que não ama o filho é fazer todas as vontades dele. A Bíblia fala isso. Não dá limites, né? Né? É. Eu lembro quando eu era pequeno, eu conheci o drone há muitos anos atrás. O drone lá em casa era Havaiana, não sai voando. Pegava na curva. Na curva, podia se esconder atrás da porta, aquilo dava a volta. Parece que ele ficava planando ali no ar, esperando para sair e levar aquela chinelada nas costas. É. Mas, tá aí, ó. A cinta bumerangue, não dava jeito. Podia na ida e na volta ela te pegava. Pegava. Então, assim, e quem ama o filho educa. E educar dá trabalho, dá, a gente vai lá, a gente cuida, a gente vai onde precisa ir, mas não é mais para nossa obrigação. A Sinara, quando a gente se conheceu, a gente aprendeu e caminhou junto, né? A gente aprendeu e caminhou junto. A gente tem que criar filho pro mundo. Não filho pra gente. E é muito difícil falar isso para as mães que estão aqui, porque a mãe geralmente é a mãe protetora, é a mãe que cuida um pouco mais. Né? E eu sempre falei isso para a Sinara. Eu falei assim, a gente tem que criar filho pro mundo. A gente tem que criar filho para voar. E tanto é que isso, né, na nossa casa aqui já tem uma tendência a dar certo. O João, com 23, já é um gerente de conta de um banco. E o resto está se encaminhando na mesma balada. Porque a gente sempre foi empurrando para fora do ninho, né? A mãe sempre protege mais, né? Até para casar foi um passo que a gente deu, né? Vem, vamos comprar um apartamento, vamos pagar assim, a gente vai dar um jeito e vai empurrando para fora do ninho. Porque senão eles vão estar com 30 anos com a gente. Porque é cômodo, né? A mãe passa, a mãe cozinha, a mãe limpa o tênis. Ele encontrou um bom corretor para comprar o apartamento. Lógico, né? Aí já junta
come com a vontade de comer. Aí o corretor, aí já aproveitou a comissão do corretor. Não pagou a comissão, a comissão foi desconto pro filho. Mas a gente faz por eles, né? Assim como meu pai fez por mim, né? Então a gente vai repetindo aquilo, né? O que é bom e o que é ruim também. E com alegria a gente faz as coisas para eles, né? É verdade. Como falou, que é bom, que é ruim, claro, a gente erra, mas a gente erra tentando acertar. Nenhum pai erra de propósito. Não. A gente erra. A gente quer crer que não, né? Eu falo para o Emanuel, a gente não erra, às vezes se engana. Foi sem querendo. Ô, Maico, mas antes da gente terminar, eu quero deixar uma reflexão aqui, porque é algo que eu ouvi de uma pastora, eu não lembro quem foi, mas aquilo me marcou muito e eu anotei, que fala assim, ó, todo filho, aqui ela falou especificamente de mães, mas isso cabe, né, tanto para mãe como para pai. Todo filho tem o coração da mãe, mas será que toda mãe tem o coração do seu filho? Eu achei muito forte isso, porque os nossos filhos têm o nosso coração. Desde quando a gente soube que estava grávida, a gente já é totalmente derretida por eles. Mas será que nós como mãe, né, eu e a Fê como mãe, vocês como pais, será que realmente nós temos o coração do nosso filho? Será que o nosso filho confia em nós para contar? Será que o nosso filho confia em nós para se abrir? Né? Será que a primeira pessoa, quando ele errou, fez alguma coisa errada, será que é para nós que ele vai correr? Ou ele vai correr para o mundão aí, porque sabe que se abrir a boca dentro de casa, é melhor que nem fale. Então... Verdade. Oi? Não, a gente tem regrinhas aqui, tipo a regra da verdade. Se falar a verdade, não vai apanhar. Né? Vai ser sempre a verdade. A verdade tem que prevalecer. Senão... A verdade liberta a educação. Liberta. A minimiza, vamos dizer assim. Liberta. Viu? Olha aí, ó. Então, assim, Tem que falar a verdade, a vida. Eles precisam confiar na gente, né? Eles têm que saber que aqui eles podem vir falar uma verdade e a gente não vai julgar ou bater ou dar um castigo, né? Porque assim, senão eles nunca vão se abrir com a gente. Eles vão guardar tudo pra dentro, que sabe que aqui vai dar ruim se falar para um pai, para uma mãe, né? E até mesmo que a gente surte na hora, né, Fê? Ah, meu Deus, como que tu fez isso? Mas assim, né? Mas do mesmo jeito que a gente vai surtar ali, que vai a mãe né? A mãe vai aflorar, mas que eles saibam que, assim, ó, mesmo, deixa eu gritar, deixa eu me estressar, mas, assim, continue sem mim, porque, assim... Nós somos o porto seguro deles, né? A gente tem que ser o porto seguro. Exatamente. Então, assim, alguém que ele confie realmente em contar, né, as suas aflições. Eu sei que não é tudo não vai acontecer, eu sei disso, até pelo tanto que a gente estuda, a gente sabe que eu sei que eu não posso ser terapeuta dos meus filhos, eu não posso ser a terapeuta do meu marido, porque a gente tem vínculo. E o vínculo realmente... com Jean! Ai, meu Deus! Não ia prestar. Então, porque também eu já quis ser Deus na vida do Jean e vi que não dá certo. Imagine terapeuta, né? Se eu já tenho... Não deu. Coitado do Jean. Eu entendi que o Eduardo, ele necessitava de uma... Ele precisava se abrir. Eu identifiquei nele o problema. Só que eu sei que ele não ia se abrir comigo. E eu também tinha coisas que eu não poderia falar com ele sendo a mãe dele, porque ele ia interpretar de uma forma errada. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de uma terapeuta para ele. E eu coloquei ele com essa terapeuta e foi maravilhoso. Ele ficou um mês com ela, ele se abriu de uma forma tão diferente, sabe? E aí ele senta e conta para mim. Só que aí ele já se abriu, ele já falou. E isso me deixou muito feliz, porque assim, não é sobre quem vai, mas é sobre ele se abrir. Ai, não, tem que ser comigo, se não for... Não! Sabe? Assim como eu estou sendo bênção na vida de outras pessoas, né? Às vezes de filho de outras pessoas,
eu também vou achar alguém que seja bênção na vida do meu filho. Então, assim, e agora ele tá indo para mais um mês com ela, porque ele disse, meu mãe, ela tá falando isso, tá falando aquilo. Ela tá falando para ele coisas que eu já tinha identificado. Só que se eu, como mãe, falasse, ele ia interpretar como, ela tá falando do meu pai, ela tá dizendo que, entendeu? Ele poderia levar para um outro lado. Então, assim, uma outra pessoa falando, mostrando, é totalmente diferente. E tá fazendo... Gente, eu falo, se eu soubesse que terapia fosse tão boa antes, sabe? Eu acho que eu já tinha feito, eu já tinha ajudado muita gente. Mas, enfim, é sobre isso, né? Da gente ter essa confiança e entender que a gente não vai ser 100%, que a gente não vai poder ajudar ele 100%. Mas desde que a gente identifique a ajuda que ele está precisando, encaminhe ele para essa ajuda, já é maravilhoso. Provérbios 2 fala que o filho precisa da inteligência da mãe e da sabedoria do pai. Né? Então, Tenho dito. Gostei disso aí, eu não conheço esse provérbio aí, olha. Olha a Bíblia, vamos confirmar aqui. Vou confirmar. Vou confirmar. Vou confirmar para você. Esse é meu filho. Tem que provar. Mas tinha um povo que tinha um nome, que é aqueles que iam para a Bíblia. Eles não acreditavam somente naquilo que era pregado. Tem um nome, esqueci agora. Não. Tem um nome, era um povo que eles iam para a Bíblia, sabe? Daqueles que, não, peraí que eu vou confirmar. Joga aí para ver, amor. Joga no Google. Tem um nome. Achou? Ninguém que tá na live aqui sabe. Qual que é o provérbio que eu quero anotar? Calma, vou passar. Estou na moda antiga aqui, ó. Do papel, já vou te falar. Papel. Eu mando aqui. O Davi, hein? O povo que ia para a Bíblia confirmar a palavra, alguma coisa assim. O povo de Bereia. O Não povo de sabia. Bereia. Povo. Ela tá lá em Atos. Aqui, ó. Povo de Bereia. Achou, vida? Aí, vai colocar o que eu achei para falar. Foi aqui, não foi. Ó, olha aqui, ó. Ei, deixa eu ler aqui, só para vocês Tá. verem. Atos 17:11. O povo de Bereia tinha um espírito mais aberto que o de Tessalônica, ouvindo de boa mente a mensagem e examinando dia após dia as escrituras, para ver se o que Paulo e Silas diziam era exato. Ó. O que a palavra diz? Que o povo perece por falta de conhecimento. Isso aí. Fala, Davi. O quê? Se quer falar, eu estou pegando aqui, eu vou botar ali o... A Fê é igualzinho. É a Nunca cópia. tão parecida com Sabedoria do pai. Vai lá, Davi, olha lá para ela ver. A cópia. amor. Igual. Pele branquinha igual, né? Cabelo. Ficou muito branco por causa da minha luz. Acho que é a luz também, né? A luz deixa branquinho. Eu errei, estava Provérbios 1:8. Ah, Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixais a instrução da tua mãe. Comprovado, Davi. Aqui. Muito bem. Porque aqui é o povo de Bereia aqui, né? Nós Aqui tem que provar o que fala. Então, filho meu, ouve o ensinamento do teu pai e não deixeis a instrução de tua mãe. Provérbios 1:8. Amém. a nossa função é instruir, viu? Instruir. Isso mesmo. Instruir. Jean, conclui aí, Jean. Agora que eu já comprovei que o Davi me intimou aqui, já está certo. Eu não ia, né, Davi? Aí não ia certo? Não, eu gostei. Vamos comprovar. Esse Esse é o Davizinho.
Não sei quem ele puxou de ser assim, querer tudo comprovado, as coisas. Também não sei, né, Fê? Ô, Fê, nós Pois é, né? PH que não é, né? Quem não conhece, Jean, obrigado por ter entrado aí, participado com nós aí, Jean. Obrigado eu pelo convite. E vocês sabem que vocês são um casal abençoado, né? A gente ama demais vocês. E aí a gente queria agradecer, né? vocês também moram no nosso coração. Ai, vocês sabem, né? Meu Deus. Tem uma amizade que veio de Deus, um presente, foi a tua, né, amiga? Tu sabe disso. Amém. Mesmo O tu Jean pode trazer uma janta para nós amanhã. café, não sei se é o Maico que não tá deixando ela sair, não sei, Maico, não sei. Não mais, Ela- né, amiga? Tá difícil. Tá até travando a live, tu viu? Que é livramento. Ela não quer nem tomar mais café comigo, eu não sei o que aconteceu. Essa semana vai dar. Gente, quero agradecer a todos que entraram aí, os amigos que prestigiaram, entraram, mais uma vez assinaram, os filhões aí que falaram que não ia, mas vieram. Aqui em casa também o Emanuel veio, Davi, dá tchau, Davi, pro povo lá de casa. Tá lá. Tchau, Davi, querido. Tiagão, Lindo, abraço, Tiagão. Não esquece que eu te falei, hein, cara. Tiagão tá na live ali, amigão nosso aí, tá. A Dani, aí a tia Dani tá lá, filho. Ah, Beijo beijo, pra tia amiga. Dá tchauzinho pra sua Dinda. Vamos agradecer a gente até agora. Deixa eu até ver aqui quem tá, ó. Tá a Ângela, amiga. Um beijo, Tati, a Ju, a Juliana, a Vero, Ah, o Estevam, ó. Tiago, a Daniela, a Ângela Maria, a Silvana e o Paulo A Roberto. Silvana, obrigado, Sil. Silvana tem história com nós, trabalhamos muitos anos juntos. Então, um beijo para todos. Obrigado, né, por estar com a gente. Já Aí mais começou uma com o bicho aqui já. já deu tempo, né? Já deu. Já perdeu a vergonha, Fê. Já tá tudo dominado aqui. Gente, muito obrigado. Obrigado, Sinara. Jean, um abraço. Beijo a Beijo. Vou todos. salvar a live, tá? Tá bom, minha linda. Obrigado. Tchau. Tirou.